Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Então, bora lá. Sem enrolar muito, vou começar primeiro falando do Cuéllar, porque é um jogador que a gente já analisou aqui. É um jogador que eu acho que todo mundo conhece, todo mundo que tem aí, pelo menos 20 anos de idade viu o Cuéllar jogando bastante por aqui. Não vou saber especificamente agora certinho os números dele na época de Flamengo, mas eu lembro que teve um brasileiro que ele foi... Aliás, os 2, 3 brasileiros que ele jogou últimos pelo Flamengo, ele foi no mínimo top 3 de passes e de desarmes, ou no mínimo top 5. E eu lembro que eu falei sobre isso aqui, porque no ano passado muita gente comparou o Cuéllar com o Yuri. Eu falei, olha, o Cuéllar tem muito mais qualidade com a bola nos pés do que o Yuri. E ele consegue ter essa qualidade nos pés sem perder capacidade defensiva. O que isso quer dizer? A gente vê hoje no mercado, no futebol, de uma maneira geral, principalmente no futebol brasileiro, o jogador, às vezes, é um primeiro volante que tem qualidade na saída de bola, mas às vezes não é tão combativo assim. Então, depois que ele perde a posse, ele não consegue agregar muito ao time. Ou então é um volante que tem muita pegada no meio campo, mas não tem um passe tão qualificado, não tem a boa bola longa. Então você fica sempre na dificuldade de encontrar o equilíbrio desse jogador. O Vasco mesmo, no ano passado, teve muita dificuldade. O Vasco começou com o Zé Gabriel sendo testado pelo Barbieri, depois o Rodrigo, se eu não me engano, foi quem ganhou a titularidade no meio-campo, o jovem Rodrigo, depois acabou sendo emprestado ao Londrina. O Andrei Santos voltou e Jair e Andrei começaram a se revezar nessa função de primeiro homem do meio-campo. Por isso o Andrei era um cara tão valorizado, que era um cara que fazia a saída de bola e chegava na frente. Tem um texto meu que eu escrevi para o Lance na época, que acho que até um dos gols que o Andrei faz na Série B do ano retrasado, que é uma bola que eles tem uma saída de bola com o Thiago Rodrigues, lá dentro da área ele termina fazendo a finalização lá no outro gol. Ou seja, ele pega a bola lá de trás e vai até lá na frente com essa bola. E com capacidade defensiva. Foi um dos maiores ladrões de bola da penúltima Série B, né? No caso agora, que a gente já virou de ano. Mas é exatamente sobre isso que eu falo de equilíbrio. Por isso o André é um cara valorizado e por isso ele foi jogar lá fora. Por isso o Cuéllar, por exemplo, se tornou durante muito tempo um jogador de seleção colombiana. Por isso é um cara que fez um diferencial naquele Flamengo 2016, 2018, né? Ele sai acho que no meio de 2019 e ele sai e vai muito bem no Al Hilal com o Ramon Dias, ou seja, é um jogador que tem esse apoio, esse suporte do Ramon Dias. Eu vou trazer alguns números do Cuéllar já aqui para mostrar que não foi só no Flamengo que ele foi bem, no Al Hilal ele continuou e no Al Shabab, que é o time que ele vem defendendo também. É um jogador que mantém, inclusive, essas mesmas características. O Cuéllar, nessa temporada, vou até colar aqui do que eu anotei, vinha tendo a 9ª maior média de passes. Se a gente for filtrar isso por volante, porque normalmente o zagueiro troca mais passes, ele é top 3 jogando na Arábia, é o 5º em desarmes, o 9º em interceptações, ou seja, um jogador que se mantém no topo dessas principais estatísticas, eu vou botar já na tela. Lá no futebol árabe foi assim no Al Hilal e foi assim no Flamengo também, e que tem boa idade ainda. O Cuéllar é um jogador de 31 anos de idade, né? Não é um jogador de 35, 36 em fim de carreira. É um jogador que tranquilamente pode te dar no mínimo mais 3 anos aí num bom nível técnico e físico, até porque é um cara que se cuida. Não lembro do Cuéllar com muitas lesões ao longo da carreira, por exemplo. Eu puxei os números de todos eles, aí eu volto a repetir aqui. Esses são dados que a gente precisa contextualizar. Um joga na Arábia, outro joga na Argentina, e os outros 2 jogam no futebol brasileiro. O Jair jogou muitas vezes como segundo homem de meio campo e por aí vai. Então tem várias formas da gente olhar isso aqui. Mas diz muito sobre característica. E aí eu fiz questão de fazer uma coisa aqui. Em verde, são os números do jogador que teve o melhor desempenho naquele fundamento. Então separei aqui. São basicamente 4 fundamentos: passe curto, passe longo, desarme e interceptação. Pode avaliar outros? Pode, sempre pode. Mas aqui eu falo, isso não é uma análise para um clube, não é uma análise interna de um jogador que eu vou entregar para uma comissão técnica. É uma análise para a gente olhar aqui um pouquinho, conhecer um pouco melhor
cada um. E aí, o jogador que tem os melhores números em cada fundamento está em verde. O segundo melhor está com amarelo. O terceiro melhor está em vermelho. Não, perdão. O terceiro melhor está em branco. E quem teve o pior desempenho em cada um desses fundamentos está em vermelho. E aí, o curioso, né? Eu, obviamente, defini os parâmetros antes e só depois eu fui ver certinho como bateu para cada um. O Cuéllar é o melhor em todos. Qualquer fundamento que você avaliar, média de passes certos por jogo. O Cuéllar teve 62, muito acima. Ninguém bateu 50. O mais próximo que bateu foi o Sforza, exatamente o que eu falei aqui, da qualidade que ele tem no passe. Foi o sexto maior passador do campeonato argentino, mas ainda assim uma média bem abaixo do Cuéllar. Se a gente for olhar o aproveitamento no passe, o Cuéllar manteve, ou seja, o Cuéllar teve volume de passe e uma eficiência no passe muito alta, 92,4%. Ninguém bateu 90% no comparativo com os outros jogadores. Bola longa, mais uma vez, ninguém tentou tantos passes longos em média do que o Cuéllar em relação a esses 4 e ninguém acertou tantos passes longos igual o Cuéllar no comparativo com os 4. Média de mais de 4 passes certos de bola longa por jogo, com aproveitamento de 76,8%. Ou seja, uma eficiência muito, muito alta, que é difícil você encontrar aqui para jogadores de alto volume, principalmente. Às vezes você encontra um jogador que tem um alto volume, um alto percentual de acerto de bola longa, mas o cara no campeonato inteiro tentou 5. Só foi na boa, né? Só aquela bola que ele sabe que o lateral está com 15 metros de distância para receber, o cara faz uma inversãozinha, a bola dá 3 kicks ainda antes de chegar no cara, chega lenta, mas tem tempo para isso, né? O Cuéllar não, tenta muito e acerta muito. Desarmes, mais uma vez, que eu falei do equilíbrio do Cuéllar. É um jogador com capacidade de passe curto, passe longo, sem perder a capacidade de marcação. Média de desarmes altíssima, quase 4. Média de interceptações altíssima, quase 2. Não acho que exista uma dúvida interna sobre ou Cuéllar ou Sforza. Porque eu acho que são jogadores que... O Cuéllar, para mim, é um cara que entregaria um retorno técnico imediato. É um cara que chega para ser o camisa 5 titular do time. Ponto. Pode ir mal? Pode. Mas isso aí pode acontecer com qualquer jogador do planeta que você contratar. Mas você olhando todo o histórico dele, é um cara que chega para ser titular indiscutível do time. Por isso que eu acho que se o Vasco traz Cuéllar e Sforza, seria o cenário ideal.